Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jackson Roger e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como melhorar a sua conversação na língua inglesa. Muita gente tem me pedido isso já tem um tempo. Professor, como que eu faço para melhorar minha conversação na língua inglesa e tal? Então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, papo reto. E então é o seguinte, caiu de paraquedas aqui no canal, não sabe como funciona, inscreva-se no canal aqui abaixo, clique em gostei e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, tá ok? Antes de eu explicar como que você vai melhorar a sua conversação, eu preciso passar aqui alguns pontos bem interessantes a respeito da fala, da comunicação, que tem um processo. E qual seria esse processo, professor, da comunicação? É o ato de você ouvir, quando você está num diálogo, você ouve, e você raciocina o que vai falar e depois você transmite a sua mensagem. Então você tem que respeitar esses três processos. E quando você entende esses três processos, você acaba tendo melhor controle sobre a sua conversação, tá certo? Então, ouvir, raciocinar e falar. E aí que mora o problema. Muita gente acha que o ato de você conversar e falar inglês só está ligado à fala. Professor, eu preciso melhorar a minha comunicação, preciso falar, e a pessoa não se atenta a compreender, a entender o inglês falado, tá? Então, coloca uma coisa na sua cabeça. Quando nós nos referimos à conversação, você tem que ter uma boa compreensão na língua inglesa, tá? Inclusive, eu posso até gravar um vídeo e colocar aqui no canal para vocês falando sobre como melhorar a sua compreensão, como entender os nativos, etc, tá? Porque vai ser bem legal. Então, ouvir é muito importante. Compreender o inglês falado ajuda muito, tá? Então, como ter uma boa conversação, uma fala, professor? Como desenvolver uma boa fala no inglês? É preciso ter o quê, primeiramente? Você precisa ter dois elementos fundamentais, que seriam os vocábulos e em segundo lugar seriam as estruturas. O que seria o vocabulário, professor? Seriam os verbos, os substantivos, as palavras em si no inglês, os adjetivos. E a estrutura seria os tempos. Como que você vai organizar essa palavra para dizer, por exemplo, uma expressão no futuro, no passado, no presente? Isso seria estrutura. Às vezes um artigo tem que vir primeiro, depois vem o pronome, aí vem o verbo. Isso é estrutura, tá? É como você vai colocar as palavras na sentença. Isso é estrutura e o vocábulo seriam as palavras em si, tá ok? Sem esses dois elementos, infelizmente, você não obtém o resultado. E infelizmente, o que acontece no Brasil? As escolas sabem, todo mundo sabe que esse é o pilar, né? Que você tem que saber para falar inglês com fluência, não só inglês, mas qualquer idioma. Aí a pessoa tenta ensinar de um jeito que não funciona. Ela te dá uma lista com palavras para você estudar, por exemplo, uma lista de verbo, lista de adjetivos, de verbo, passa o pronome, I, you, he, she, it, they, aí passa uma listinha de verbo, etc. Inclusive te dá dicas de tempos verbais, presente simples, passado, present perfect e por aí vai. E quando você vai tentar se comunicar, falar alguma coisa em inglês, você fica tentando pensar em regras, no que vai dizer, e aí você esquece a regra, você não coloca um artigo porque são milhões de regras e você simplesmente trava na hora de falar. Então esse é o problema. De fato, o que você precisa é vocabulário e estrutura. Você consegue reproduzir isso, você fala inglês. Então, professor, se esse é o jeito errado de se obter vocabulário e aprender a estrutura, qual seria o jeito certo? O jeito certo é muito simples, de aprender por expressões. Aprender através de textos te ajuda a extrair vocabulário e, ao mesmo tempo, aprender estrutura. Sim, então, vamos supor, você vai estudar um texto em inglês com áudio, tem que ser áudio para você estudar, e você vai anotar as palavras que você tem dificuldades. Então, vamos supor que você aprendeu um texto lá e você ficou com uma dificuldade na palavra thought, por exemplo, que significa pensamento. Thought, ou pensei. Thought. Você vai pegar o seu caderno, anotar essa palavra e na frente dela você vai escrever a tradução. E então você vai ter uma lista de vocabulário
para você estudar. Então, sempre que você tiver de bobeira, pegou o caderninho de vocabulário, fez alguma revisão ali, você vai aumentando o seu vocabulário. Mas não basta apenas estudar textos em inglês, extrair as palavras e não fazer mais nada com elas. Você tem que aplicar. Isso aí, você tem que aplicar as palavras que você aprendeu. Senão, de nada adianta. Mesma coisa, você estudou na faculdade, formou em, não sei, administração e não aplicou nenhum conhecimento. Você vai trabalhar numa outra área, ou seja, você não aplicou o conhecimento, é óbvio que você não vai ser administrador, tá? Então, você tem que aplicar o conhecimento, ok? Mas, professor, como que eu devo aplicar esse conhecimento? Tá, eu vou estudar por textos, vou ouvir o áudio, tal, anotar as palavras que tem dificuldade, vou fazer revisão, vou aprender, vou aumentar o vocabulário, vou aprender a minha estrutura. E como que eu vou aplicar? Por exemplo, você estudou um texto X e você aprendeu a seguinte expressão: I drink milk. Repita comigo: I drink milk. Eu bebo leite, eu tomo leite. Ótimo. E num outro texto, você aprendeu a seguinte expressão: I would like to eat pizza. I would like to eat pizza. Opa, eu gostaria de comer pizza. Ótimo. O que você vai fazer? De um lado eu tenho I drink milk e no outro I would like to eat pizza. Eu vou inverter a situação, vou fazer testes, eu vou aplicar esse conhecimento. Então, o que eu vou fazer? Trocar. Ao invés de I would like to eat pizza, eu vou colocar I would like to drink milk. I would like to drink milk. Note que em duas expressões você agora tem três expressões e você poderia ainda trocar pela primeira sentença. I drink milk, I eat pizza. Eu como pizza. Você tem quatro expressões já aí. E assim, pegando partes de uma, invertendo, trocando outra, analisando posições, você acaba sendo um expert, digamos assim, em estrutura e falar inglês não vai ser um problema para você. Tá? Então, basicamente assim, estudar, extrair vocábulos e aplicar. E um jeito nobre de aplicar isso na prática que você tem que fazer para ter um bom desenvolvimento no inglês é conversar com alguém em inglês. Tá? Você tem sites na internet, você tem aplicativos disponibilizados para o Android, o iOS, para você comunicar independente do seu celular. Ou, se você já mora em um país gringo, você pode aplicar essas palavras que você vai aprendendo no seu dia a dia, as palavras que você vai anotando nessa lista de vocabulário. Mas não basta simplesmente aprender um vocabulário, uma palavra nova, visualmente. Tem pessoas que estudam visualmente a vida toda. Como assim, professor? Ela pega um livro e vai estudando e ela só vai focando na tradução e escrita em inglês. Tradução e escrita em inglês. E ela vai conseguindo traduzir as coisas com os olhos. Olhou para uma placa, viu escrito, aquela palavra significa tal coisa. Olhou uma palavra no livro, essa palavra significa tal coisa. Mas quando alguém, um nativo, vai falar aquela palavra, seja num filme, num diálogo, numa conversa, ela não entende. Ou seja, essa pessoa estudou simplesmente com os olhos. Então, ter um bom listening, estudar com os ouvidos é importante, você tem que fazer isso, tá? E você aplica dessa forma. Responda questões básicas. Aprendi uma lista de vocabulário? Responda questões básicas em inglês. Quem é você? Anote isso num caderno. Escreva um textinho de 3, 5, 6 linhas falando sobre você, o que você faz, com essas estruturas, utilizando essas palavras que você vai aprendendo no seu dia a dia. Tá? Escreva qual que é o seu objetivo, o que você quer fazer daqui a tantos anos, anote num caderno, memorize esses textinhos e aplique numa conversa, num diálogo com alguém essas estruturas. Porque, de fato, se você seguir esse passo a passo, que é estudar textos e expressões, extrair vocábulo, escrever, ler, memorizar, aplicar num diálogo, numa conversa com alguém, você vai criar uma engrenagem. A sua conversação vai melhorar bastante mesmo. Por quê? Porque você absorve conteúdo, mastiga e engole. E depois, numa
conversação você fala aquilo que você absorveu, tá bom? Então, é isso. Essas foram as dicas de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. E, deixa aqui nos comentários, por favor, qual que é o seu problema, se você gostou dessas dicas. Me conte aqui também qual é o seu nível atual de conversação, porque eu gostaria de saber e eu vou ler a questão de todos vocês e posso gravar um vídeo no futuro falando sobre o que vocês colocarem aqui abaixo, tá certo? Então me conte aí que eu vou ficar ansioso para ler aqui do outro lado, tá certo? Me segue no Instagram, Jackson Roger Oficial. Lá no meu Instagram eu posto dicas de frases dinâmicas diariamente e vai ter muito interessante ter você lá também, tá certo? Então, se caso você ainda não inscreveu no canal, inscreva-se aqui abaixo, clique em gostei. Não tem aquele amigo ou amiga que está tentando aprender inglês, mas não sabe o que fazer, quer desenrolar na conversação, mande esse vídeo para ele ou para ela, porque eu tenho certeza que você vai ajudar alguém também, tá certo? Thank you very much. See you later. Bye.